Olá, neste vídeo farei alguns comentários acerca do pagamento das despesas com oficial de justiça previsto no inciso 6º do artigo 4º da Lei 8.328 de 2015, que trata também das custas processuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Assim, nesses breves minutos, tratarei de alguns aspectos da mencionada lei e de outras legislações correlatas, mas com o principal motivo de auxiliar no entendimento de como se calcula estas despesas e como se consulta no sistema do Tribunal de Justiça se já houve o pagamento delas. No item 3.6 da tabela 1 da referida lei, pode-se verificar listadas as mencionadas despesas, quais são: citação, intimação, notificação, penhora, avaliação e busca e apreensão de autos no valor de R$ 25,40, despejo e emissão de posse, reintegração de posse urbana, arresto, sequestro, embargo de obra nova, busca e apreensão de pessoas ou coisas, separação de corpos e afastamento do lar, no valor de R$ 70,20, reintegração de posse rural e busca e apreensão de veículos no valor de R$ 203,20. Portanto, estas despesas processuais decorrentes de serviços prestados por terceiro não integra na relação processual e nem se confundem com custas processuais. Vamos ver alguns exemplos para melhor percepção de seu cálculo. No exemplo do mandado de intimação e citação, o juiz determina a intimação de uma decisão interlocutória e a citação da petição inicial de uma pessoa física ou jurídica. Vamos supor aí, neste primeiro caso, você pode observar que são dois atos judiciais, né? A intimação da decisão interlocutória e a citação da inicial, mas em relação a uma só pessoa. E por este motivo, o valor será de apenas R$ 25,40, conforme a gente pode observar o constante da nota 19, que diz que é em relação a uma mesma pessoa. Mas se for mais de uma pessoa, vamos, por exemplo, citar uma pessoa jurídica e a pessoa do seu proprietário. Ora, neste caso, serão praticados 4 atos judiciais: a intimação das duas pessoas, jurídica e a outra física, mais a citação delas. Contudo, os atos serão praticados em relação a duas pessoas. Então, o valor será contado de 2 vezes R$ 25,40, que dá um total de R$ 50,80. Mas se, por exemplo, for uma pessoa jurídica e seus 2 sócios, neste caso serão praticados 6 atos judiciais em relação a 3 pessoas. Então, o valor será de 3 vezes R$ 25,40, R$ 76,20. Então, observemos aí, consta no artigo 21, nos efeitos que figurar mais de um requerido, a expedição de mandados deve ser cobrada em quantitativo correspondente ao número de requeridos, independente dos respectivos endereços. No outro exemplo, citação, penhora e avaliação. Aqui o juiz determina a citação, se não houver o pagamento no prazo, a penhora, avaliação e intimação do requerido e do cônjuge, se casado for. Então tem algumas condicionantes. Se essas condicionantes se confirmarem, há previsão de 5 atos nesta ordem: citação, penhora, avaliação, intimação do requerido da penhora e avaliação. 5º ato, intimação do cônjuge da penhora e avaliação. Então o valor será de 5 vezes R$ 25,40, ou seja, um total de R$ 127. Vejam o que diz a nota 16, que as diligências dos oficiais de justiça serão cobradas com base no quantitativo de atos encerrados no mandado expedido. Então, o pagamento é por todos os atos previstos na ordem judicial. Se tiver mais atos previstos nesta ordem, vai colocando de acordo com o ato que estiver contido na ordem. Olha o que consta lá no artigo 7 da lei. A conta do processo será feita de acordo com a tabela, a qual será interpretada restritivamente. Parágrafo único. A conta do processo deverá discriminar todos os atos praticados e os valores correspondentes. Então, assim, deve ser pago pelo valor total. Mas a gente ressaltou no início que há alguns condicionantes. Mas se o requerente pagar só a citação e aguardar o resultado? Ora, a citação pode ser positiva, pode ser negativa.
A parte requerida pode pagar a dívida ou, com por acordo, pode nem ser necessária a penhora. Por isso existem aqueles condicionantes. Se não houver o pagamento, a penhora. Se casado for, intime o cônjuge. Então, penso eu que pode a parte pagar só a citação e aguardar o resultado, porque na realidade a penhora só será devida se não houver o pagamento da dívida. Mas também penso que, se for paga apenas a diligência da citação, deverá o diretor de secretaria só expedir o mandado de citação, por não haver comprovante do pagamento das demais diligências. Assim, o oficial cumprirá a citação e deverá o mandado. Se não houver o pagamento e a penhora for necessária, o requerente deverá pagar as despesas restantes para então a Secretaria Judicial confeccionar e distribuir outro mandado ao oficial de justiça só com a fase da penhora em diante. Mas se o mandado vier com todas as ordens e paga só a citação, como é que fica? O oficial deverá cumprir a citação e, se não houver o pagamento da dívida, deverá devolver ao mandado judicial à secretaria para que seja solicitado o pagamento das despesas restantes para posterior cumprimento. Entendo que o requerente poderá pagar só a citação, mas isso poderá implicar em alguma demora no cumprimento pelos trâmites processuais. No entanto, se o requerente pagar antecipadamente todas as diligências e não houver necessidade da penhora, terá direito de restituição, conforme preconiza o artigo 54. Agora vamos no outro exemplo. Se a citação no qual o endereço não foi localizado, como é que fica a despesa? Infelizmente, não é raro a diligência ser negativa e a parte deverá pagar nova diligência para que sejam feitas novas tentativas se necessárias. São os inúmeros problemas que encontramos com os endereços especificados no mandado. Veja o que diz a nota 17. Não vai ser restituído o valor das diligências que resultarem negativas pelo fato das informações fornecidas pelas partes restarem incorretas ou incompletas. Aqui faremos algumas sugestões para evitar essa situação. Antes de enviar um oficial de justiça no endereço, certifique que a parte mora lá. Muitas vezes nem mora mais. Mudou. Mencione o perímetro. Essa questão do perímetro é muito importante. Referências, telefone, se for necessário. Já vi diversos mandados serem exaustivamente repetidos, mais de 6 a 7 vezes a Secretaria Judicial redigindo mandado para que o oficial de justiça consiga achar o endereço ou a pessoa. Exemplos de cálculos a partir das ordens judiciais, de busca e apreensão de veículo. O juiz determina uma busca de apreensão de veículo e a citação do requerido após o cumprimento da medida cautelar. Ora, 2 atos judiciais, então o valor será R$ 203,20 pela busca, R$ 25,40 pela citação. Então, 2 atos, o valor total de R$ 228,60. Mas e se a busca for realizada e a apreensão não tiver sido frutífera? Como fica? Ora, se o demandante quiser outra busca, paga nova diligência. Se ele quiser converter a ação cautelar em ordinária, observa o disposto no parágrafo 6º do artigo 21, pagando as diligências necessárias. Podem existir outros valores a ser pagos pelas diligências oficiais, além das definidas no item 3.6? Sim, pode. Tais como pedágio, travessia de embarcações marítimas e etc. E me atrevo a dizer também, se a distância a percorrer for muito longa em estradas sem estrutura, como acontece principalmente no interior, entendo que o oficial de justiça pode informar ao juiz que os cálculos que embasaram esta lei, os valores foram cobrados a partir de estimação da distância de no máximo de 8,35 km de ida ou 16,7 km de ida e volta. Mas pode-se arredondar para 10 km, por exemplo. Assim como sugestão, pode-se calcular pela proporção da distância. Exemplo, se a distância para cumprir a intimação for de 50 km de ida, divide-se 50 por 10, dá 5. Então, cobra-se 5 vezes R$ 25,40. Deve ressaltar ao juiz que o oficial de justiça pode ir até 3 vezes, se necessário, para cumprir por hora certa, por exemplo. E R$ 25,40 não paga nem a gasolina.
gasolina, que dirá o resto dos gastos com manutenção, lavagem, riscos com certas estradas não pavimentadas, dentre outros. O que consta na nota 18. As diligências dos oficiais não previstas nesta tabela serão arbitradas por decisão do juízo do feito que determinou a realização do ato. Há outros valores? Sim. Vamos lá na nota 17. As ações penais privadas, as taxas e as custas judiciais e as despesas processuais serão antecipadas pelo requerente e nas ações penais públicas serão cobradas do réu após a sentença condenatória. Isso tudo de acordo com a tabela, o item 3.6. Na nota 20 diz assim: o oficial de justiça poderá requerer a complementação da despesa de diligência mediante certidão circunstanciada quando tratar de existência de quantidade maior de pessoas a serem citadas ou intimadas do que inicialmente previstas, nos casos em que a diligência dos réus não estava previamente definida. Veja a nota 21. Nos casos em que o cumprimento da citação se der por hora certa, o valor da diligência do oficial será acrescido de 50% a ser recolhida nas custas finais. Quando devem ser pagas as diligências do oficial de justiça? No geral, devem ser pagas depois da ordem judicial que determinar a diligência do oficial de justiça, mas antes da expedição do mandado. Veja o que consta lá na nota 15. O cálculo e recolhimento da despesa com a diligência do oficial de justiça somente serão após o provimento judicial que determinar a sua realização. Mas vamos ver lá o que consta na portaria conjunta, número 1, do gabinete e das corregedorias. As despesas processuais da diligência a serem realizadas pelo oficial de justiça. E parágrafo 1. Se devido for o pagamento da diligência, a Secretaria da Vara somente confeccionará e encaminhará o mandado à central de mandados e ou ao oficial de justiça da comarca após a prévia comprovação nos autos do recolhimento do valor constante num boleto bancário referente às despesas do cumprimento da diligência de que trata o caput do artigo. Então, essas despesas elas são pagas antes do cumprimento do mandado. Então, vamos combinar assim: o juiz delibera as diligências de oficiais de justiça, o advogado do requerente é informado imediatamente pelo sistema do tribunal, puxa a agenda do advogado, ele já sabe que o juiz despachou naqueles autos e, querendo a celeridade, o advogado acessa o sistema de emissão de custa do tribunal, gera o boleto e paga. Ele tem dúvida, leva essa deliberação do juiz a um NAGE para orientação e depois gerar o boleto e pagar as diligências do oficial. Tira 2 cópias do comprovante, dá as cópias ao diretor de secretaria, informando que já houve o pagamento das diligências, uma para ele colocar nos autos e outra para ser anexada no mandado que for posteriormente confeccionado para o oficial de justiça. Assim, quando o oficial de justiça receber o mandado, ele já vê que tem uma cópia lá das diligências referente àquele mandado já está paga. E aí há uma celeridade processual em razão de estar tudo bem esclarecido. Podem ser pagas junto com as custas judiciais, essas diligências? Sim, a citação em alguns casos a lei prevê. Lá no artigo 21, fala que antes da distribuição da petição inicial no primeiro e segundo grau, é necessário o pagamento das custas judiciais. Então é lá naquele momento que ele vai pagar as custas judiciais. Mas lá no parágrafo 3º, fala assim: nas ações em que a legislação exigir o cumprimento da citação inicial por meio de oficial de justiça, a parte deve recolher o valor previsto no artigo 4º, inciso 6º da lei. Então, junto com das custas, já deve pagar o valor do oficial de justiça nestes casos. Então, a partir de quando devem ser pagas as diligências do oficial de justiça? A Lei 8.328 entrou em vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2016. O artigo 60 da Lei 8.328 diz que as disposições da presente lei terão imediata aplicação aos atos processuais ainda não pagos. Então, a partir do dia 1º. Mas há o princípio da noventena constitucional que atinge as custas processuais. O que quer dizer isso? Lá no artigo 150 da Constituição, diz que é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. A despesa de oficial de justiça é um tributo? É claro que não. É uma indenização antecipada
para serem realizados os gastos. Não se confundem com custas processuais. Consoante a interpretação do STF, os valores cobrados a título de custas processuais e emolumentos judiciais são tributos da espécie taxas previstos no artigo 145, inciso 2º da Constituição de 88. Portanto, segue esse princípio da noventena. Por outro lado, a interpretação do STF é de que a despesa de oficial de justiça não possui natureza tributária. Portanto, ela não é atingida pelo princípio da noventena constitucional. Mas, para quem já esperou anos custeando do próprio bolso a maior parte dessas despesas, poderemos considerar a data 1º de abril para o pagamento das diligências, até ulterior deliberação. Recomendações que foram a mim repassadas. Assim, fica orientado que a partir de 1º de abril de 2016, as ordens que determinarem as diligências de oficiais, os requerentes deverão pagar as despesas necessárias.